Nós vamos falar agora de um assunto muito, muito, muito importante. Relegada a segundo plano até algum tempo atrás, a acessibilidade passou a fazer parte dos requisitos de projetos. E o designer tem um papel importante nesse cenário. Vamos saber mais sobre isso? A gente vai falar agora, a gente vai ter uma mesa redonda sobre o assunto para falar professor Marcelo Penha, Pedro Isídio e Silvio Gatis Filho. Bora? Vamos conversar um pouco sobre acessibilidade? Tentar aí se vai ser na... Pronto, as cadeirinhas ajuda. Ali aberto já. Volta full screen e daí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, os amigos internautas também, aí no online. Bem, antes de mais nada, né, só fazer uma observação aqui pertinente. Pietra também foi minha aluna, né, não foi só de Carol, né? Então, estamos juntos aí nessa. Mas, enfim, como Pietra adiantou, né, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre acessibilidade. Antes, né, deixa eu só aqui me apresentar brevemente, né, e também os demais integrantes aqui da mesa. Eu sou o professor Marcelo Penha. Eu sou um homem de estatura mediana, branco, um pouquinho bronzeado, nada demais, cabelo curto, barba curta, né, que a máscara está escondendo. Estou com uma camisa social de manga longa, mas dobrada até o cotovelo, com listas verticais brancas e vermelhas. Atualmente eu sou professor aqui da Cesar School, tanto da graduação como do mestrado, onde eu fui professor de Pietra, inclusive, na disciplina de acessibilidade. E também, de 2015 a 2020, fiz parte de um projeto de pesquisa do CID Samsung sobre acessibilidade digital, acessibilidade mobile, né? Inclusive fui integrante da equipe que produziu o Guia de Desenvolvimento para Aplicativos Móveis Acessíveis, o chamado Guama. Depois, se alguém tiver interesse, nem conhecer um pouquinho mais, eu até passo o link. Mas, enfim, antes de entrar, né, no tema, deixa eu só aproveitar como eu me apresentei, né, e passar aqui também a vez para, né, Pedro e Silvio se apresentarem também. Vamos por ordem alfabética, né, Pedro? Boa tarde, pessoal. O som tá saindo normal, né? Pronto. Eu sou Pedro, sou um homem preto, alto, eu tenho 1,86, cabelo curto, tô de máscara agora, uma máscara preta, uma camisa de botão de estampa de jornal, cheia de manchete. Sou formado em design, tenho pós-graduação em design também aqui pelo César, e atualmente eu faço especialização em intérprete e tradução de Libras e Braille. Estou estudando isso. Trabalho lá na Kiro, que é uma consultoria digital lá de São Paulo, e a gente tem essa pegada de falar sobre acessibilidade quanto cultura, quanto meio de profissão e o que é que a gente constrói quanto designer, quanto pessoas de serviço e produto, né? Estou na área faz um pouco mais de 2 anos e aqui nessa mesa redonda a gente vai, durante o tempo, a gente vai construir esse diálogo. Silvio. Alô? Alô? Tá saindo som normal? Tudo bem? Eu sou Silvio, sou um homem branco, sou mais baixo aqui, tenho 1,69. Estou vestindo uma camisa amarela com desenho de um caju, calça jeans e eu sou formado em design e minha experiência com acessibilidade foi durante minha pesquisa de pós-graduação no mestrado, onde eu pesquisei interfaces e uma metodologia de design centrada no usuário para a gente explorar novas formas de interação com desenvolvendo produtos para pessoas cegas e com baixa visão. Legal, pois bem, olha só, pessoal, antes da gente começar aqui a trocar algumas ideias, né, a gente colocou aqui rapidamente só uma contextualização, principalmente para quem, né, claro, já ouviu falar na questão acessibilidade, né, mas não
conhece tantos detalhes, digamos assim, para todo mundo ficar na mesma página, né? Rápido, um super, ultra, hiper, mega overview, né? Mas, enfim, importante, né? Para a gente ficar nessa mesma página. Inclusive, né, tem Pietro e tem outros alunos meus por aqui, né? Então, vamos fazer uma rápida revisão. Olha só, antes de mais nada, né, só reforçar que a gente está trabalhando aqui nessa mesa redonda acessibilidade dentro desse contexto de uso, né, de produtos, artefatos digitais, artefatos físicos e digitais, serviços também. Então é importante, né, a gente sempre ter em mente que a ideia, né, quando se fala em acessibilidade, é que todos consigam, né, interagir independente de suas habilidades, sejam sensoriais, né, físicas, ou intelectuais. Uma outra coisa importante também, né, que muitas vezes a gente não tem noção, né, eu não tinha essa noção até eu entrar dentro, né, da área da acessibilidade, acredito que talvez, né, Pedro e Silvio também, né, que é a quantidade de pessoas, né, que a gente tem no Brasil que são classificadas como pessoas com deficiência. E aí só uma observação, viu, até aproveitando aqui, né, a plateia, difundir um pouco mais, né, a questão da acessibilidade, não existe mais pessoa portadora de deficiência, viu? É pessoa com deficiência, mas enfim. Então percebam, né, que a gente tem um percentual alto dentro da população brasileira que se classifica como pessoa com deficiência. Outra questão também importante, né, é que existem várias razões para a gente realmente pensar em acessibilidade, né? Existe, assim, para mim, a número 1, que é a questão de cidadania, questão de inclusão de todos, né, no dia a dia da sociedade, né, seja inclusão social, inclusão digital, enfim, né? Mas existem outras questões também. Se a gente for pensar só pelo lado da empresa, por exemplo, né, tem a questão também de negócios, porque as pessoas com deficiência elas também são consumidoras, né? Então é um público, a gente viu no slide anterior da contextualização, né, um bom percentual de possíveis, né, novos clientes, desde que, obviamente, né, o produto, o serviço, enfim, seja acessível, né? E tem também a questão da legislação, né? Se não vai por bem, vai por mal, né? A gente vem observando assim, claro, no mundo ideal, a acessibilidade estaria, né, crescendo a partir do lado da cidadania, o lado social, mas tem muito também dessa questão de que as empresas estão começando, né, a ir atrás do cumprimento da legislação, né? Inclusive existe um projeto de lei que está em andamento para gerar penas administrativas, né? Aí quando começa a doer no bolso, né, a história muda, né? Mas enfim. E aí, né, a gente tem um último detalhe aqui nessa contextualização, que é o seguinte, né, que a gente vai até entrar aqui no bate-papo nesse mérito, né? Normalmente, quando a gente pensa em acessibilidade, é natural a gente associar, né, a pessoas com deficiência. Mas na prática, se a gente for observar direitinho, né, e depois até a gente vai colocar um exemplo aqui durante o bate-papo, na prática, acessibilidade é para todos. Por quê? Idosos, né, também são beneficiados quando a gente pensa em acessibilidade, e nós também, todos aqui, eventualmente, né, podemos passar por situações que é a chamada deficiência temporária ou situacional, né? A gente pode estar, né, num breve momento que seja, mas eventualmente, né, com a nossa habilidade, né, física reduzida, nossa habilidade sensorial da audição ou da visão, enfim. Então, na verdade, a acessibilidade é para todos, né? Não é só para pessoas com deficiência, como geralmente, né, é comum associar. E aí, ó, eu trouxe um dado aqui para a gente começar a conversar, que é o seguinte, né? Uma pesquisa recente agora de 2021, que, salvo engano, está até já atualizada, esse número até já mudou, mostrou, né, foi uma parceria da Big Data Corp, né, com o movimento Web para Todos, mostrou que na web brasileira, menos de 1% dos sites são totalmente acessíveis, né? Isso se aplica também a aplicativos mobile. Nessa pesquisa ela se estendeu, mas, né, enfim, aqui nos dados a gente focou na web. Então percebam, né, que é um dado assim, né, que gera até um certo choque, né? Poxa vida, menos de 1%, sim, né? Menos de 1%. Mas isso está, né, começando a se reverter aos poucos, né? É um trabalho de formiguinha. E aí, né, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu coloquei aqui, né, obviamente, uma situação ilustrativa, né? E aqui eu vou aproveitar até, né, para fazer aqui a descrição da imagem, né, para quem não for vidente, que é o seguinte, ó, a imagem aí do slide
é um recorte de um print de um pedaço de um menu de um software fictício. E entre as opções desse menu, tem uma lá que diz assim, ó, tornar acessível, né? Então vamos pensar aqui no seguinte, né? Agora começando aqui então a trocar ideia, né? Com o Pedro e com o Silvio. Poxa, eu quero então que a minha solução mobile seja acessível, que o site que eu estou desenvolvendo seja acessível, que o sistema seja acessível, enfim. Em que menu eu vou encontrar esse comando, tornar acessível, né? Eis o X da questão, né? Então eu pergunto, né? Começar novamente por ordem alfabética, né? Por Pedro, né? É simples assim? Tem essa mágica para a gente tornar as soluções acessíveis? Já tem um comando pronto? Como é que funciona isso? Até lá no teu dia a dia, né? Nas soluções que vocês desenvolvem lá na Kigo. Eu acho que a dificuldade em falar em acessibilidade é justamente pela ideia que as pessoas já têm pré-concebida sobre o que seja acessibilidade. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente tinha, lá na década de 60, aquela ideia do modelo médico que via a deficiência como uma doença e que até hoje a gente ainda traz isso com a gente, não é? Então, é difícil falar de acessibilidade porque as pessoas entendem e enquadram ela já nessa perspectiva de a gente pode... Existem pessoas cegas, existem pessoas surdas. Para as pessoas cegas, a gente vai fazer descrição, para as pessoas surdas, a gente vai colocar libras e tudo bem. Só que daí, quando a gente se aprofunda mais nesse tema, a gente consegue entender que a acessibilidade e essas questões, todas elas perpassam mais pela ideia de você se aprofundar mesmo, uma convivência com isso, sabe? A ideia de você ter que... Porque a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. A acessibilidade ela existe para dar acesso a pessoas como um todo. Aqui nessa sala mesmo, por exemplo, a ideia desses telões colocados para que todas as pessoas tenham a visão do conteúdo é acessibilidade. O conteúdo sendo transmitido digitalmente é acessibilidade, porque outras pessoas que estão em outras regiões podem acessar esse conteúdo também. Então, é muito mais sobre você ver as possibilidades. No meu dia a dia de trabalho, eu tive a sorte, né? Eu trabalho numa consultoria, então eu tive a sorte de trabalhar no mesmo projeto durante um ano. E é muito sobre cultura também. Eu acho que a gente pega isso sobre a cultura de design da empresa. O quanto que se fala do papel do designer lá, né? Porque a gente tem essa associação também que design está muito ligado à forma. Que isso também está dentro da história do conceito de design, né? Se a gente pegar lá o conceito que o Rafael Cardoso colocou lá no Design para um Mundo Complexo, ele diz que o mote do design lá na década de 30 era a ideia de que o design segue a função, né? Que a gente ainda traz isso, que design faz as telinhas, chama o pessoal de UX para deixar bonito, sabe? Eu trabalho como produto, então, com o cliente que eu estou hoje, que eu passei um ano, estou trocando de cliente agora, mas passei um ano, eu levei 6 meses até, de fato, a gente conseguir fazer alguma coisa. Então, foram 6 meses lá eu dizendo, olha, o contraste não está passando lá no nível AAA, que tem lá da PCAG, né? Nível A, AA, AAA. Não está passando no AAA, esse contraste do botão, não está passando. Pedro, a gente vai colocar isso na próxima sprint, porque a gente trabalha com isso, né? Tempo, sprint, demanda, o que é que o cliente quer, o que é que a gente tem que entregar. A acessibilidade não está lá na ideia de valor. A gente vai mudar esse botão AAA para quê, Pedro? Se aqui está normal, tá funcional, né? Na ideia deles, na concepção deles. E de lá para cá é muito sobre construir isso, conversar, falar sobre o que é acessibilidade, que não é sobre só pessoas com deficiência, que não é só sobre cor, contraste, que não é só colocar uma legenda, que não é só sobre se autodescrever, que é muito mais sobre você ampliar essa sua cabeça. Na Kigo, a empresa que eu trabalho hoje, a gente tem a sorte de trabalhar com pessoas diversas, né? Corpos diversos. Então, a gente tem pessoas com deficiência no time, a gente tem toda essa estrutura, a gente tem aulas de Libras, eles dão aula de Libras para a gente, para o time, porque a gente tem pessoas surdas no time. Então, para existir essa comunicação, para existir essa integração de fato, que ela seja real, que a gente assuma essa característica de falar sobre acessibilidade, a gente faz mais esse papel mesmo de evangelizar. É muito sobre evangelizar mesmo. Que a gente passa sobre isso. Quanto de design a gente passa por isso? Em construir cultura de designer, né, sobre o nosso papel, a gente dizendo, olha, a gente não faz só tela bonita, a gente não é só para projetar, a gente não entra só para vocês, para refinar a ideia, a gente está no todo, né?
Lá no pipeline do projeto, quando o cliente chega, o que a gente quer, a gente coloca também essa ideia. Aqui, hoje, a gente não pode também cair na ideia de tipo, acessibilidade é altruísmo, porque não é. Acessibilidade é um negócio. As pessoas com deficiência e pessoas que utilizam de recursos de acessibilidade, elas pagam por isso. Elas são usuárias, são pessoas usuárias que estão querendo utilizar o serviço. Então, a gente implementar a acessibilidade é sobre tornar o produto adequado para uma categoria de usuários. Se a gente for falar de forma simples em negócio, a gente vai adequar o nosso produto para atender uma demanda maior e isso vai ter retorno financeiro para a gente também. Então, não é altruísmo. Se a gente cair nessa ideia que a gente faz porque é bacana, porque eu sou uma boa pessoa. Não. A gente faz isso porque a gente tem valores pessoais, vieses que a gente carrega também, mas que isso é negócio. No final das contas, é negócio. Gera a população com deficiência, segundo a Libra Roxa, né, a Purple Pound, é a terceira maior potência do mundo. Então, são pessoas, porque recursos de acessibilidade são caros. A gente sabe disso. Então, é muito sobre isso, né? A gente ter que parar para realmente refletir. O lugar que eu estou, a posição que eu estou, o que é que eu projeto, o que é que eu estou fazendo e quanto isso impacta na vida de outras pessoas. E temos também aqui os intérpretes de Libras, né? Também aí com a sua participação fundamental. Silvio, então, temos mágica ou não temos, né? Se a gente for pelo ponto de Pedro, claro, não tem nada de mágica, né? Não tem mágica e Pedro falou de coisas muito importantes. São basicamente sobre incluir, sobre o cotidiano e como é que a gente pode pensar isso hoje, né? E também no futuro com as opções que a gente tem. Porque quando a gente pensa em acessibilidade, em tecnologia, de repente a gente pensa como é que eu vou adaptar o que eu já tenho para as pessoas, que também é importante, mas a gente também pode pensar em expandir esse leque. A gente tem, de uns anos para cá, a gente teve um boom da cultura maker, teve vários, acho que todo mundo já viu vídeo, foto, por exemplo, de exemplos de próteses feitas com impressora 3D. A gente teve até coisas simples que nem tinham tanto esse objetivo, mas que já trouxe mudança significativa em cotidiano de pessoas, como imagina as possibilidades que uma Alexa traz para uma pessoa com deficiência visual em casa, por exemplo. E nesse sentido foi que eu fiz a minha pesquisa de mestrado. Eu tinha essa ideia, eu pesquisava num grupo que a gente trabalhava muito em interfaces tangíveis, que são interfaces que a gente pega por toque, usando muito prototipação rápida, prototipação digital, e me deu esse insight. Eu propus uma disciplina, a gente chegou com um produto que como é que eu posso pegar esses sensores, esses atuadores e chegar em um produto que faz diferença no dia a dia das pessoas com deficiência? Porque essas pessoas, elas fazem adaptações nas casas delas, no cotidiano delas, de maneiras bem assim, da maneira que dá, né? O pessoal, você vai na casa de uma pessoa que tem deficiência visual, uma pessoa com deficiência visual, você vai ver que na casa dela tem alguns marcadores, tem algumas coisas que não é comum na pessoa de uma casa, na casa de uma pessoa que não tem esse tipo de deficiência, pessoas videntes, né? Isso no meu projeto, como o Pedro deixou bem claro, a gente pensou cotidiano, e nessa visão de cotidiano a gente conversou com várias pessoas dos dois institutos e chegou com a ideia que dialogou bem muito com o começo dessa roda de conversa, que a gente se descreveu nossas roupas. A ideia do meu projeto e dos meus colegas foi a gente fazer umas etiquetas que desse audiodescrição de roupas, porque isso é um detalhe na nossa vida, porque a gente vê as roupas das pessoas e já absorve toda a informação visualmente, mas imagina uma pessoa que não enxerga, né? E isso é um exemplo. A gente pode pensar em vários aspectos de usar essas tecnologias que a gente tem hoje. Na nossa solução, a gente usou, na solução final, né? Foi um processo de pesquisa, mas na solução final, o produto final que eu defendi no meu mestrado, eu apresentei uma etiqueta de roupa que usava NFC, e pelo NFC, o usuário, ele conseguia uma audiodescrição a audiodescrição da roupa. Eu dizia camisa listrada, detalhes vermelhos, brancos, etc. E ela tinha ciência de como ela estava se vestindo e podia usar esse texto que a moda a seu favor, que era algo que era negado, e era algo simples, né, do nosso cotidiano, que
para a gente pode soar banal, mas que é um ganho de informação e a gente está trazendo isso para ela. Esse é um contexto muito importante que a gente pode trazer com tecnologias e novos meios, tanto físicos quanto digital, e toda essa pesquisa que a gente tem, computação móvel, pervasiva e etc., para promover a inclusão e acessibilidade. Massa. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Tá, não é mágica, claro, né? Tem todo um processo, e é um processo que não é desenvolvido por uma única pessoa, né? A gente pode até ter, em algumas empresas, eventualmente, um coordenador de acessibilidade, um gerente, mas que vai mais nortear, né? Porque na prática, para a gente conseguir implementar acessibilidade, a gente precisa da contribuição de todos, né? No caso de um produto digital, dos devs, dos testers, dos designers, né? Então, assim, o designer, ele é uma parte desse quebra-cabeças, né? E aí, entrando, então, né, nessa questão mais específica, né? E até, obviamente, né, com a relação total com o evento, né? Vamos, novamente, né, fazer aqui a ordem alfabética, né? Então, Pedro, quando a gente fala em design, a gente tem muito a questão também, né, de pensar no usuário, né? De trabalhar design centrado no usuário, enfim, né? Só que a gente vê muito, né? E aí tu pode, obviamente, né, passar, né, uma situação que acredito seja diferente, em geral a gente tem o design centrado no usuário, vou botar entre aspas, normal, né? Não tem usuário normal, né? A gente tem pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência, enfim. Então, como o designer, né, pode contribuir para entregar uma solução acessível por esse ponto de vista, né, de ter o usuário no centro do processo? Tem a pesquisa lá do Donald Norman que ele diz que não existe, basicamente, empatia no design, né? Isso é meio que utópico. Porque as pessoas que criam e fazem os produtos, elas têm vivências completamente diferentes das pessoas que usam. Não tem, como pesquisa ou qualquer outra coisa, não tem como você 100% representar o que é que a pessoa, de fato, ela precisa. A gente faz esse trabalho para chegar ao máximo próximo disso, né? Para a gente escutar a pessoa. E como o próprio nome do evento diz, a área de design também ela é colaborativa. Não é só a pessoa designer que vai ter que fazer esse papel. Geralmente recai para a gente porque a gente está lá na parte de conceitual, né? Então a gente está mais ligado nesse sentido do que é que vai ser do entregável, que é que, no final das contas, do que é que vai sair lá para a pessoa usar, né, de fato. Mas desde pesquisa, a galera de pesquisa que faz research, ela é importante nesse papel também de acessibilidade, porque são eles que vão mapear esse processo todo de quem que é a persona que a gente está trabalhando, qual que é o público que a gente está trabalhando, as possibilidades que a gente tem de uso dessa solução, desse produto que a gente está fazendo, né? Então, é muito sobre isso. Tem a pesquisa que eu fiz na minha especialização foi sobre a utilização de frameworks, né? Eu perguntei o porquê, entrevistei pessoas designers e perguntei o porquê era difícil implementar acessibilidade, né, nos trabalhos. Por que era difícil? Se era questão de framework, se era questão de diálogo, o que era, né? Se precisava colocar lá no processo que a gente usa, você usa o duplo diamante. Então, é porque não existe uma etapa específica escrita lá, acessibilidade, que existe esse gap, é por isso. E, no final das contas, a gente conseguiu constatar que é muito sobre cultura mesmo. Tipo, no final das contas, o projeto ele indica as métricas, então tem tempo, tem um custo, a gente tem tal verba para fazer esse produto, então corta a acessibilidade. A acessibilidade é a parte mais fácil de ser cortada, corta a acessibilidade. A gente não precisa falar sobre isso agora. O projeto que eu participei mesmo, quando eu trabalho, né, a empresa que eu estava alocada, depois de 6 meses que eles me deram voz para falar, a gente teve que refazer tudo. A gente refez todos os layouts. E daí o que é que fizeram? Eu comecei a trabalhar com a menina que ela liderava a parte de design system. E daí a gente teve que refazer todos os layouts do site que a gente tinha e os componentes, para deixar já os componentes acessíveis também. Então, é difícil, é complicado falar sobre isso, porque é cultural. É cultural, a gente precisa sair. A gente ainda está nesse modelo médico de acessibilidade. De falar de acessibilidade como doença, falar de pessoas com deficiência como um mal, como um custo. E a gente precisa trabalhar isso. E, Pedro, a gente vai sair aqui dessa palestra, dessa mesa redonda, fazendo acessibilidade. A ideia não é ensinar, porque não se ensina acessibilidade. É muito mais sobre
plantar a sementinha, sabe? Eu espero que cada um de vocês, que todo mundo que esteja aqui, que todo mundo que esteja ouvindo, assistindo essa palestra, quando estiver projetando, quando estiver no trabalho, pare para pensar sobre essas questões. Como é que pessoas diversas utilizariam? Como é que uma pessoa analfabeta ia utilizar o meu serviço, meu produto, se ela não consegue ler? Qual que é a forma que eu tenho de acessá-la, sabe? É mais sobre se questionar. A Carol falou sobre fazendo esse link, né? Ela disse que tinha, dentro da área de antropologia, tem a alteridade. A gente utiliza lá no meu trabalho, a gente utiliza um mapa da alteridade, que a gente faz esse trabalho com a equipe, junta toda a equipe, designers, desenvolvedores, pega o PO, pega todo mundo, e a gente começa a questionar, tipo, outras formas de acessar nosso produto, outras formas de ver o produto que não sejam pelos olhos, outras formas de ouvir a informação que a gente passar que não sejam pelos ouvidos. A gente tem que mapear isso, as possibilidades que chegam para a gente, e daí a gente tem que fazer também a parte de validação com as pessoas que de fato vão utilizar isso, né? Não adianta a gente dizer, não tem a visão, faz descrição, é simples. Descreve, a pessoa vai escutar. Mas existem diversas formas. Pessoas, por exemplo, que são surdas e são alfabetizadas em Libras e que se comunicam e conseguem entender o português, elas são bilíngues. São pessoas que falam 2 idiomas, porque a Libras ela é um idioma. Então, colocar o recurso só da Libras talvez não seja tão acessível, sabe? Porque possa ser que, num país que a gente tem, onde a educação é um gap muito grande, a maioria das pessoas que possui uma deficiência auditiva não tem contato com a Libras, o ensino da Libras. Então, talvez para elas seja melhor que tenha legenda, que elas vão entender melhor, sabe? E o Braille também, já fiz pesquisa com pessoas cegas e comecei a estudar Braille por isso, por curiosidade, para saber como é que era, comecei a estudar Libras para saber também como é que era. E no Braille, geralmente pessoas cegas de nascença têm mais facilidade, porque elas já são educadas nesse processo. Pessoas que adquiriram a deficiência ao decorrer da vida, elas têm mais dificuldade de aprender o Braille. E daí já encontrei diversas pessoas que me disseram, olha, Pedro, o Braille não serve para mim. Eu não consegui me adaptar, sabe? Então é muito melhor que tenha audiodescrição, que tenha as coisas descritas, que seja narrado, do que eu chegar num lugar e tenha um cardápio em Braille. Se eu não for alfabetizado em Braille, eu não vou saber, não vai me contemplar, sabe? Então, não existe essas guidelines de acessibilidade. A WCAG é um guia de acessibilidade que a gente tem hoje, muito famoso, mas que é muito mais sobre você ter um aporte, um suporte disso, sabe? Não é sobre você, vou seguir a WCAG e pronto, tá perfeito, meu projeto, minhas coisas estão acessíveis. É mais sobre você ter mesmo esse olhar assim, de alteridade, de você ter esse estranhamento, de você se confrontar, de você, na sua vida pessoal também, você aumentar seus círculos, você querer ter essas vivências, porque é através das vivências que você vai conseguir esse repertório, esse background, para conseguir colocar isso no seu trabalho, refletir isso na sua vida profissional e afins. Silvio, aí aproveitando aqui, né, complementando essa questão, a gente tem, né, hoje em dia muitas ferramentas até de checagem de acessibilidade, né, porém, e a tua pesquisa, né, teve muito disso, né, é diferente, né, testar com uma ferramenta e testar com pessoas com deficiência, né, questão da experiência, enfim. Testar com pessoas envolve uma questão, é difícil, porque no caso da minha pesquisa foi a primeira vez que eu tive contato direto com esse público e foi um aprendizado bem interessante como designer, assim, lidar com particularidades no teste e ainda mais com a interface que a gente estava propondo, né? E é interessante que, como o Pedro estava falando, como você mesmo falou, Marcelo, as ferramentas que a gente tem para isso, elas estão no próprio manual de design. Quando a gente pensa em design thinking, design centrado no usuário, as palavras estão lá, mas o que falta talvez, como o Pedro bem deixou claro, a questão de vivências, a gente aumentar o nosso ciclo, é a gente se tocar o quanto a gente pensa, quando a gente pensa em design centrado no usuário, quando a gente pensa em contexto, porque a gente não inclui esse tipo de usuário dentro da parte de contexto. Na parte de design thinking, quando a gente pega o primeiro levante, né, do diamante, o primeiro lado do diamante é sobre explorar, pesquisar. A gente simplesmente
foca tanto em nossas soluções que a gente pode simplesmente incorporar, botar aqui esse público. A gente já tem as ferramentas para isso. Não é um guideline, a gente não tem os guidelines, a gente tem os guias. O próprio guia que o Marcelo, lá na pesquisa dele, desenvolveu é excelente para aplicativos móveis. Mas a gente deixa isso escapar. É uma questão de vivência e como a acessibilidade ela pode entrar em todas as fases desse ciclo de design. Quando a gente pensa em contexto, quando a gente pensa em gerar alternativas, quando a gente vai testar com esse tipo de usuário, as experiências são ricas e dão uns insights para a gente que são muito poderosos como designers, como profissionais, e isso traz muito para a gente e, inclusive, dialoga muito com o tema do Colabora, que é que tipos de narrativas e histórias a gente está contando, sabe? Quando a gente traz esse público, conversa e faz e quer entregar um resultado o mais acessível possível. A gente não é uma narrativa legal que a gente entrega no final, não é um produto mais completo. Então, acho que tem muito nesse aspecto, muito disso. A gente, de repente, já tem essas ferramentas, falta a gente praticar e incorporar em nossos métodos de trabalho também. E aí tem um detalhe interessante, né? Que assim, é até uma sugestão que eu vou até dar para vocês, porque tem muito dessa questão que Pedro falou, né? Até existem guidelines, mas assim, tem essa coisa assim também do pensar, né? De a gente começar de repente a pensar, né? Por que eu não tô, né? Também, por exemplo, né? No meu Instagram, né? Deixando as minhas imagens acessíveis a todos, né? É raro você ter imagens de Instagram com descrição da imagem, né? Muitas vezes você tem uma imagem e o texto dela, né? O texto padrão, né? Que a gente coloca, às vezes é uma palavra só, né? Sextou, né? E aí, para quem não enxerga, né? Assim, não vai entender exatamente, né? O porquê do sextou, né? Porque ele não tá vendo lá que na foto você tá lá, né? Pulando com uma Heineken numa mão e uma Stella na outra, enfim, né? Então, por exemplo, né? Isso foi uma coisa que eu passei a fazer, né? Eu não uso muito assim tanto o Instagram, mas as minhas últimas imagens de uns meses para cá, todas elas têm uma descrição, né? Então eu comecei até a colocar isso, né, como uma tarefa do meu dia a dia, né? Então não só aplicar acessibilidade no contexto profissional, né, nos projetos, enfim, sala de aula, mas também no dia a dia, né? E aí a dica é a seguinte, né, para quem de repente, né, começar até a pensar nessa questão, poxa, mas como é que eu vou descrever uma imagem, né? O que deve ter uma descrição de imagem? A dica é, observem, né? Procurem no Instagram, o Instagram do Movimento Web para Todos, que é uma referência, né? Quando a gente fala na questão acessibilidade web. Todas as imagens lá do Movimento Web para Todos têm uma descrição, né? Exatamente seguindo os parâmetros de uma boa descrição, né? É a minha referência também. E aí, antes de entrar aqui na última volta, a gente trouxe aqui um desafio, entre aspas, só para mostrar um dedinho dessa questão, né, da acessibilidade na prática. E aí eu vou perguntar aqui para vocês, na verdade não vou perguntar, né, a pergunta já vai estar na própria imagem, mas eu vou descrever, obviamente, né, que a gente pode ter, né, o amigo internauta, por exemplo, lá no digital, né, que não enxerga, ou alguém aqui na sala, enfim. Vê só, a gente tem aí na tela um slide com 3 retângulos coloridos, né? E uma pergunta em cima, ó. Clique no botão verde para confirmar, né? Olha aí a imagem e responde aí na sua cabeça, né? Qual dos 3 você clicaria para ganhar R$1 milhão, né? 1 milhão é o verde, né? Enfim, olha aí a tela. Vamos dar aí, né? 5 segundos. Olhou, escolhe, é uma escolha, né? Que não tem volta depois. Se escolher errado, vai explodir a tela. Enfim. E aí o detalhe é o seguinte, né? Eu vou passar aqui, viu? Aí vocês vão dizer para mim se vocês acertaram ou não. Era o 2 que vocês iam clicar ou era o 3? Acho que o 1 ninguém ia, né? Quem ia ir no 2? Quem realmente ia no 2? Poucas pessoas, né? A maioria ia no 3? A maioria ia no 3, né? Percebam um detalhe interessante, né? Notem. Tá. O que aconteceu, né? Só para contextualizar rapidinho para vocês entenderem. O que a gente viu no slide anterior é essa mesma tela, esses mesmos botões, essas mesmas cores da forma como o daltônico enxerga.
Então, aqui, né, se ninguém é daltônico, vai ver claramente aqui o verde no meio, né? Mas para quem é daltônico, a visualização seria aquela anterior. E aí uma dica, ó. A tela anterior, ela foi feita usando um comando que está lá, prontinho para quem quiser testar no Photoshop, né? Sei lá, no Photoshop, no menu visualizar, tem um comando lá, é o Proof alguma coisa, Proof Color, se não me engano, enfim, agora me fugiu aqui, que mostra, né, para você lá no Photoshop. E existem ferramentas web, né, gratuitas que também permitem que você faça esse tipo de teste e outras, né, que Pedro até mencionou por alto, né, para fazer testagem de contraste, né, e por aí vai. Só que tem um detalhe, poxa, quando a gente fala em daltonismo, né, a gente pensa muito naquela questão do verde e do vermelho. E aí um detalhezinho complementar. Poxa, então quer dizer que eu não posso usar mais vermelho e verde nos meus projetos? Pode. O problema aqui desse exemplo não é necessariamente a cor literal. É que aqui a gente só tem a cor para informar, né? Então eu posso manter eles verde e vermelho, né? Desde que eu tenha alguma informação adicional, né? Então aqui, ó, eu voltei, né, para aquelas cores lá do daltônico, mas aqui ele ia acertar, né? Todos iam acertar aqui, né? Então, enfim, né? E tem um último detalhe aqui que eu vou também mostrar, né? Que é onde eu me encaixo, inclusive, para a gente poder aqui, né, fazer a última rodada de consideração. Assim, na verdade, esse tema a gente poderia passar aqui a semana inteira falando, né? Mas a gente tem a limitação de tempo, né? Pietra tá ali com as suas plaquinhas, né? Então, ó, deixa eu só colocar aqui uma outra questãozinha também, né, para ilustrar, para a gente entrar nas considerações finais, que são esses dois exemplos aqui, ó. O exemplo da esquerda ali, né, ele já sofreu algumas correções, né? Talvez alguns reconheçam, né, essa interface aí da esquerda de um aplicativo, né, de cartão, né? Enfim, já não é mais a interface 100% atual, né? Mas percebam duas coisas, né? Se a gente fosse fazer aqui agora uma checagem de contraste, como o Pedro comentou, ia reprovar aqui grande parte desses textos. O contraste aqui não é legal. Tá, fica um design clean, né? Fica bonitinho, mas não é acessível, né? Então tem muito disso, né? Que Pedro e Silvio aí colocaram bastante, né? Hoje, os botões do rodapé desse aplicativo da esquerda, eles já têm também um texto, mas antigamente era só o ícone. Aí vamos pensar, e o usuário neurodivergente? Né? Ele pode não conseguir interpretar exatamente, né? E para que serve cada um desses botões, né? Então, com o texto, você torna ele mais acessível, né? Do que deixar, né, aí para que cada um interprete. E o exemplo da direita, que é onde eu queria chegar, é o seguinte, ó. Eu botei em destaque ali, né, ampliado, a barra dos botões do aplicativo aí do meu Hyundai, né? Quem aqui nessa sala tem carro da Hyundai, talvez até tenha esse aplicativo instalado. A minha pergunta é a seguinte, ó. Essa interface que eu dei o print, ela é referente a qual das 5 telas do aplicativo? Home, meu Hyundai, agendamento, benefícios ou notificações? Pode falar, fala lá. Deve ser Home, todo mundo. Alguém acha que é outra? Que é notificações, agendamento. Eu ouvi alguém ali soprando benefícios, mas acho que a maioria vai no Home, né? E aí o detalhe é o seguinte, ó. Por que a maioria falou que é Home? Tá um pouquinho destacado, né? A cor do botão tá um pouquinho diferente. Detalhe, eu não sou daltônico, não tenho a princípio problemas de vista, mas para mim tá tudo igual. Eu só descobri que esse botão Home tem uma cor diferente quando eu fui comentar com um colega aqui da School que esse aplicativo tinha esse problema de ser tudo igual, e ele falou, não, Marcelo, ó, o Home está de cor diferente, mas eu não consigo ver essa diferença. Contraste, novamente, né? Se fosse lá, né, na empresa onde Pedro trabalha, ele teria apontado, né, ó, vamos mudar isso aqui, né, vamos fazer essa correção. Enfim, então percebam que são situações, né, do dia a dia, bestas de design, né, e que são simples até de corrigir, né? Algumas, né, claro que tem outras. Enfim, e aí então para a gente finalizar, né, novamente aqui, né, fazendo aqui o sentido alfabético, como a gente não tem muito mais tempo, né, infelizmente, eu gostaria de pedir, Pedro, que você deixasse aqui essa última palavra até em relação ao que você, né, passaria para as pessoas aqui em geral que se interessam pelo tema, que querem, né, realmente, né, começar a ter esse olhar de acessibilidade, enfim, qual é aquela dica que você dá, aquela palavra final, enfim. Eu acho que tudo que eu falei, né,
é vivência mesmo. Vocês se dispuserem a ampliar a rede de contato de vocês, seguir pessoas no Instagram, pesquisar sobre o tema. A acessibilidade, ela é a ferramenta pela qual a inclusão é atingida, sabe? Então, a acessibilidade ele é um assunto interseccional. Pega sobre racismo, pega sobre diversidade. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade, também é sobre colocar pessoas negras, colocar pessoas trans, colocar pessoas diversas, corpos dissidentes. E então, é muito sobre ampliar esse diálogo mesmo. Vocês terem essas pessoas na rede de contato de vocês, na rede de vivências, para vocês ampliarem esses horizontes. Legal. Silvio? Acessibilidade, ela é uma coisa que ela pode fazer a gente designers melhores, assim, porque ela amplia nosso escopo de repertório e de possibilidades. A gente pode pensar em produtos, alternativas que podem completamente sair da caixa, assim, e é interessante. E para um futuro, eu acho que se a gente pensa em produtos e interações acessíveis, a gente pode pensar em escopos de novas tecnologias, novas interfaces. Eu falei da Alexa mais cedo, mas imagina, por exemplo, uma etiqueta inteligente, tem inteligência cada vez mais em objetos, e essas extensões que a gente está dando a objetos comuns podem promover acessibilidade e podem fazer que a gente consiga entregar produtos melhores para as pessoas e para os nossos usuários, no final das contas. E a gente pode unir isso e trazer produtos novos e naturalmente acessíveis. E, de novo, a questão da acessibilidade já tem o básico, que é essa questão de designer que sempre pesquisa, é só a gente adicionar 2 checklists ali na nossa pesquisa que a gente vai conseguir entregar produtos muito mais acessíveis, muito melhores, e vamos conseguir contar histórias melhores, né? Nesse sentido todo completo, como é o tema aqui do evento. E aí tem um detalhe, né? Para fechar aqui essa fala dos colegas, que é o seguinte, né? A gente está no evento de design, nós somos designers, né? E aí a ideia, né, foi relacionar essa acessibilidade de design, mas é sempre bom lembrar que além de designers, nós somos pessoas, né? Dentro de uma sociedade, né? Então, eu deixo aqui, né, uma última imagem aqui, que é um registro, né? Que eu tirei, né? Que eu fotografei depois de realizar um teste, né? Com o irmão desse rapaz que vocês estão vendo aí na foto, né? Ele estava indo visitar o irmão e na hora que a gente foi embora, terminamos o teste, né? Lá, o irmão dele também é cadeirante, né? Ele está numa cadeira motorizada, viu? Não é cadeira elétrica não, tá? Importante também, né? Enfim, às vezes a pessoa confunde, né? E aí, quando a gente saiu, né, da casa lá do irmão, a gente se deparou com essa cena, né? Acho que vocês devem estar percebendo que tem ali um carro, né? Parado exatamente ali na frente da rampa, né? Detalhe, fomos embora. Depois eu mandei um zap, né, para o rapaz que está aí na cadeira, perguntando, né, aí o que deu lá, aquela história toda. Ele falou, o dono do carro, depois que vocês foram embora, chegou 10 minutos depois, me viu ali atrás, entrou no carro e foi embora. Ponto. Enfim, né. Dá para ver bem, né, eu acho, né, não sei, até eu que tenho esses problemas de vista, né, como eu mostrei lá no aplicativo meu Hyundai, tô vendo bem ali a sinalização, enfim, né. Então, né, tem essa questão também. Bem, e aí, né, quem quiser aí, eventualmente, né, colocar alguma questão, fica à vontade, né? Não sei se Petra vai deixar, vai, né? Então vamos lá, né? Quem, né, quiser, agora é a hora, manda, ó, já tem ali a coleguinha ali atrás, ó. Olá, boa tarde. Minha dúvida é com relação a entregar valor para a empresa. Vocês falaram que tem a questão da cultura, né? Quando você chega na empresa que não tem uma cultura de acessibilidade. Quando a gente vai evangelizar, como que a gente pode mostrar que a empresa também ganha com isso? Que eles não vão só ter bastante trabalho, né? Que alguns já veem isso, né? Vou ter muito trabalho para poder implementar essa questão da acessibilidade. Como que a gente pode mostrar que a empresa também ganha? E não vai ser só a pessoa usuária que vai ganhar? Pedro, Silvio, querem? Tem know-how. Lá onde eu trabalho, né, a gente faz... no final das contas, tudo é sobre o que é que está realmente ganhando, né? Então, a gente usa a ferramenta de performance, sabe? Quando a gente muda algum layout, quando a gente faz o checklist de acessibilidade,
Aí a gente faz essa performance, passa pela ferramenta de performance para mostrar, né? A gente faz essa pesquisa também, no final das contas, para dizer, olha, depois que a gente mexeu, depois que a gente ajustou esses gaps, o acesso ao site melhorou, sabe? A gente conseguiu ter retorno lá na busca do Google, a gente conseguiu colocar o site em primeiro lá, a gente conseguiu aumentar o SEO do site. Então, a gente consegue refletir isso em números, fazendo essa varredura. Do antes, o que a gente tinha, do depois e como é que ficou, né? Aí a gente utiliza as ferramentas de checklist mesmo que tem na internet, para validar, né? Acesso, para validar clique, mapa de calor, a gente faz como é que está tudo mais mapeado. Aí a gente consegue reverter esse número para dizer, olha, depois que a gente ajustou, a gente conseguiu melhorar o acesso, a gente conseguiu melhorar o entendimento, a gente conseguiu melhorar a proposta do nosso serviço. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Boa noite, gente. Eu queria saber se existe um checklist, por exemplo, de eu saber que eu estou incluindo diversas pessoas. Por exemplo, meu site está acessível para pessoas cegas, para pessoas surdas, para pessoas com outras deficiências. Como é que a gente sabe o que incluir para realmente abranger o máximo de pessoas possíveis? Silvio? Tem algumas guidelines. Como eu falei, Marcelo ensinou a WPC, ele mesmo trabalhou numa guideline num projeto de pesquisa que é super legal, assim. E essas guidelines, eles dão direcionamentos para tornar o seu produto acessível. Se você começa, a partir do momento que você está construindo isso, você já tem como referência essas guidelines, elas até encurtam o trabalho no futuro de você ter que evangelizar, fazendo um pouco do link com a outra pergunta, porque você já vai entregar um resultado mais acessível e dentro de critérios de usabilidade. Marcelo? Aí vale só um detalhe, né? Que você tem a referência maior, né? Quer queira, quer não, é a WCAG, né? E você tem, como o Silvio falou, né? Tem esse guia, né? Que eu participei. E você tem também, assim, muitos guidelines específicos, né? Que aí nem seria tanto a tua pergunta, né? O mais abrangente, né? Com certeza vai ser a WCAG. Mas, por exemplo, se você quiser focar acessibilidade especificamente para pessoas neurodivergentes, tem uma referência aqui no Brasil que é a Thalita Pagani, por exemplo, né? Só você digitar esse nome no Google, né? Thalita Pagani, que tu vai achar, né, o guideline dela para pessoas neurodivergentes, né? E tem a própria WCAG, né? E tem o GUAMA, né? Esse que eu mencionei, que eu participei. Enfim, então, assim... listas de diretrizes é o que não falta, né? É mais realmente a questão de você começar a tornar isso natural, né? Pensar, né? Já ter esse olhar durante o desenvolvimento dos projetos. Eu vou abrir aqui para a última pergunta. Boa noite, eu sou aluno aqui do mestrado. A minha pergunta é mais sobre assim, quando você coloca no site lá, um botãozinho, acessibilidade. Mas eu penso antes, como é que o cara vai chegar nesse botão, que é a dificuldade maior, entendeu? Porque às vezes ele não tem como chegar lá para transformar o site em acessibilidade. Como é que lida com isso? Na verdade, o que vai acontecer aí é o seguinte, né? As pessoas, no caso com deficiência visual, né, que são as que em geral vão utilizar essa função, elas se valem de um recurso chamado leitor de telas. Então, na verdade, elas navegam via teclado, né? E o leitor de tela vai dando os feedbacks sonoros, né, do que é cada item. Então aí vale até uma observação, que aí mais ou menos acho que vai ficar mais fácil de entender. Lembra aquele exemplo, né, que eu mostrei aqui das cores, né, os 3 botões que só tinham cores? Para uma pessoa, né, cega, né, ela não vai... É indiferente a cor. O que vai valer para ela é quando ela tocar na área da interface onde tem aquele botão colorido, o leitor de tela vai ler o que o programador implementou lá. Aí o que acontece muito na prática é o seguinte, né? O cara toca, aí o leitor de tela diz assim, botão 51. Em vez de dizer botão confirmar. Então, assim, existe, né, digamos assim, um meio de campo que seria o leitor de tela. E aí, se realmente esse projeto foi desenvolvido, né, de forma pensando em acessibilidade, ele vai ter lá essa informação, né? Vai ter lá o label do botão. E o leitor de tela vai mostrar tudo para ele, né? Mostrar entre aspas, né? Mas enfim, aí ele vai navegando, no caso do computador, pelo teclado, né? Ele vai no tab. Aí outra coisa importante é na hora que a página foi desenvolvida de ter a hierarquia, né, lógica
para quando ele for avançando cada toque no tab, né, por um componente da tela, siga uma ordem lógica, né? Ele não vá do primeiro componente e depois desce, depois sobe, porque às vezes acontece. Até em Globo.com da vida, viu? Eu já fiz o teste, né, para ver. Enfim, né? Então, pessoal, muito obrigada. Mesa de acessibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Beleza. E assim, né? Quem tiver interesse depois em trocar ideia, procura a gente, né? No LinkedIn, por exemplo. Eu mesmo é Marcelo Penha, eu acho que é Pedro Isídio mesmo, né? E Silvio Hatz. Silvio Gates F. Enfim. Ou então, lá pela página do Colabora, né? Tem lá os nossos nomes, enfim, né? Então, brigadão a todos. Obrigado também pela organização aí do Colabora. Obrigada por trazer esse assunto tão relevante, né?